Eu sei que vai existir muitas perguntas, muitas respostas, na verdade. Eu sei que muitos vão pensar, ele me salvou de um vício, ele me salvou da prostituição, ele me salvou, ele me curou de uma enfermidade. Mas a verdade é que a resposta vai muito acima disso, meus irmãos. O objetivo de Jesus, entenda o que eu vou falar, não foi simplesmente te curar, não foi simplesmente tirar você, te salvar de um vício, te salvar de uma prostituição, te salvar de não sei o quê. Esse não foi o objetivo maior. E nós vamos entender que o principal, a obra de Cristo perfeita, que Ele veio para fazer, que ninguém poderia fazer, foi nos livrar de uma morte e nos livrar do pecado. Amém? E a gente celebrando a Páscoa, é muito importante a gente sempre entender por que celebramos a Páscoa. Porque infelizmente, a cultura, o mundo, o sistema, ele tenta impor certas coisas no nosso modo de viver, que a gente sem perceber, a gente vai aderindo, e vai esquecendo da outra parte, e vai esquecendo da parte principal. Por que eu estou falando isso? Porque a Páscoa, meus irmãos, ela não é sobre um coelhinho ou sobre um ovo de chocolate. E entenda, não estou trazendo condenação para quem comprou ovo de chocolate, eu comprei o meu. Eu dei um para minha esposa e ela me deu um. Nós trocamos as figurinhas. Mas se você, ao falar sobre uma Páscoa, a primeira coisa que vem à sua memória é um chocolate, existe algo muito errado no seu cristianismo. Porque a primeira coisa que devemos lembrar, a primeira coisa que deve vir à nossa memória, quando se fala sobre Páscoa, é a ressurreição de Cristo. É quando Ele venceu a vida, venceu a morte. E por que eu falei sobre um mundo tentando nos influenciar, tentando nos incentivar, tentando fazer a gente esquecer de certos momentos? É porque se eu não tenho um filho ainda, e eu creio que logo chegará um filho para mim. Aleluia! Aleluia, natalidade alta, isso aí. Mas eu não tenho um filho ainda, mas uma coisa que mais enfatizamos quando fala-se sobre Páscoa, as nossas crianças já ficam na expectativa sobre o ovo de chocolate que ela vai ganhar. Elas ficam na expectativa contando os dias quando os seus pais vão te dar um ovo de chocolate, vão te dar aquele coelhinho de chocolate, mas não pode ser sobre isso. Primeiro, devemos enfatizar a primazia, a prioridade, aquilo que deve vir primeiro na memória das nossas crianças deve ser Páscoa. Opa, vamos celebrar o dia que Jesus Cristo venceu, o dia que Ele ressuscitou, o dia que a morte não pôde segurá-lo. Isso é Páscoa. Se você compra um ovo de chocolate, amém, você vai engordar alguns quilinhos. Mas isso não pode ser, meus irmãos, a nossa lembrança primeira. Não pode ser aquilo que fazemos em primeira mão. Aquilo que criamos expectativas. Não pode ser. Então, para nós, sempre quando falar sobre Páscoa, podermos ensinar, podermos relembrar, podermos viver o que é a verdadeira Páscoa, que é o tema da mensagem, nós precisamos entender como é que surgiu a Páscoa. Eu sei que eu já falei aqui sobre o que é Páscoa, foi quando Jesus ressuscitou, mas existe algo muito mais profundo. Existem ensinamentos muito preciosos quando vamos entender quando se originou a Páscoa e quando, se eu posso falar, quando finalizou a Páscoa. Porque na verdade o que celebramos hoje é memória de algo que já foi conquistado. A Páscoa é trazer à memória aquilo que nos trouxe esperança. A Páscoa foi algo que Cristo já fez. Não é algo que fazemos todos os dias. Não, isso aqui é só memória. A Páscoa, ela já foi conquistada. Ela já foi ganhada para nós. Então, para a gente poder viver e ensinar sobre Páscoa, hoje vamos aprender um pouquinho sobre a origem e o verdadeiro significado de Páscoa. Amém? E para iniciarmos, o vídeo que o pastor já fez, ele já matou quase minha palavra toda. O vídeo que foi postado no Instagram e nos nossos grupos. Mas eu vou tentar destrinchar um pouco mais. E a Páscoa, no hebraico, ela é a palavra Pessah.
que significa nada mais, nada menos do que passagem. E quando a gente vai mais fundo no significado dessa passagem, é mais especificamente passar por cima de algo, passar sobre algo, pular sobre algo. Então, pensar, que é o significado, a palavra Páscoa em hebraico, significa justamente isso, passar por cima de algo. E para a gente entender como que ela foi usada a primeira vez, a sua origem, a gente tem que voltar lá atrás, lá na época de Moisés. E Moisés, como muitos sabem, ele é uma figura messiânica naquele tempo. Moisés foi alguém levantado para libertar o povo de Deus. Libertar o povo de Deus do quê? Muitos se falam libertar o povo de Deus, mas do quê? De uma escravidão, beleza. Mas a gente vai aprofundar mais um pouco isso. Vamos voltar um pouquinho mais antes do que Moisés. Vamos voltar lá em José. José do Egito, um homem poderoso no Egito, braço direito de Faraó, governante sobre o Egito. Salvou seus irmãos da seca, trouxe seus irmãos para morar com ele no Egito. Supriu todas as necessidades dos seus irmãos. É ali que surgem as 12 tribos. Mas quando vai passando, quando José morre, quando o faraó que era amigável com José morre, passa. O faraó novo que vai surgindo, o governante novo que vai surgindo, ele vai começando a ver o povo de Deus se multiplicando de uma forma que ele fala: não vou conseguir conter esse povo. Eu não posso deixar eles se multiplicarem. Eu vou ter que começar a escravizá-los. E eles começam a usar o povo de Deus como uma mão de obra, um escravo, para construir as infinitas coisas que o Egito fez. Um povo poderoso em tecnologia naquela época, fez as pirâmides. E o povo de Deus, ele foi escravizado, meus irmãos, por cerca de 400 anos. Veja bem, 400 anos, gerações e gerações, sendo escravizadas pelo Egito, pelos egípcios, por Faraó. E Deus então decide levantar uma figura messiânica. O que é a figura messiânica? Um salvador. A figura de um salvador entre esse povo. E esse povo, essa figura messiânica que é Moisés, ele é do povo de Deus, mas ele é criado por Faraó, pela filha de Faraó. E ele cresce com os costumes dos egípcios, mas com o tempo ele percebe um chamado de Deus. Ele percebe um tempo onde ele deveria se retirar. Ele se retira por um assassinato, infelizmente, e ele sai do meio do Egito. E Deus agora, com o tempo, são cerca de 40 anos, se eu não me engano, ele vai escolher Moisés para libertar o povo que ficou no Egito. Libertar o povo que estava sendo escravizado por 400 anos. E para Moisés libertar o povo, Faraó não ia liberar de boa vontade. Porque eles eram numerosos, eram uma mão de obra fácil. Uma mão de obra numerosa. Faraó não ia liberar eles de boa vontade. Então, Moisés, levantado por Deus, começa a proclamar para Faraó: se você não libertar o povo de Deus, Deus vai vir com julgamentos. Deus vai vir com juízo sobre o seu povo. E é o que a gente conhece como as 10 pragas. Então, as 10 pragas é justamente Moisés sendo boca de Deus, juntamente com seu irmão Arão, para libertar o povo de Deus. E a cada tentativa, a cada uma nova praga que era jogada nos egípcios, Faraó tinha uma oportunidade de liberar o povo ou continuar sofrendo aquelas pragas. Amém? Está entendido até aqui? E um ensinamento muito importante que a gente pode tirar aqui é que Deus, quando ele vai jogar as pragas, quando ele vai liberar esses juízos para os egípcios, aqui tem duas coisas muito interessantes. Primeiro, quando as pragas são liberadas pelo Egito, elas não alcançam o povo de Deus. O povo de Deus, eles são livres dessas pragas. Deus, ele com sua infinita misericórdia, ele começa a proteger o povo de Deus e começa a separar eles do Egito. E o povo do Egito começa a sofrer.
Só que essas pragas, elas não são aleatórias. Deus, ele começa a fazer algo mais grandioso ainda. Essas pragas, elas são deuses que eram adorados pelo Egito, pelo povo egípcio, que eram levantados como deuses para eles, como, de certa forma, uma idolatria. E Deus começa a destronar todos esses deuses. Ele começa a mostrar que Ele é o Deus real, Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o único e suficiente e poderoso Deus. Enquanto os egípcios adoravam o rio, adoravam as rãs como fertilidade, adoravam os piolhos, adoravam tudo isso, Deus vai falando, não, isso aí não é um Deus, isso aí é fraco demais. Não, isso aí não é um Deus, está destronado. Não, isso aí não é forte o suficiente, está destronado. E chega numa última praga, num último juízo. E esse último juízo é justamente o último Deus, Deus com D minúsculo, que é para ser derrubado no Egito, que é o Deus homem, o Deus faraó. O que se achava onipotente, o que se achava acima de todas as coisas, o que se achava irredutível. Ele tinha que ser o último agora a ser destronado, a ser tirado de uma posição de liderança. E como Deus faz isso? Deus vai fazer o quê? Eu vou liberar um juízo, um anjo da morte, que matará todos os primogênitos. E esse anjo da morte que vai matar todos os primogênitos, Deus, como ele vinha fazendo em todas as outras pragas, ele vai proteger o seu povo. Ele vai proteger os primogênitos do povo de Deus, dos hebreus. E como que ele vai proteger? Chegamos na primeira Páscoa. A primeira Páscoa é justamente Deus dando uma ordem ao povo de Deus para que eles fizessem aquilo, para que eles fossem livres da morte, livres daquele juízo que viria sobre o povo do Egito. E como é que ele fez isso? Ele ordenou que as famílias dos hebreus, o povo de Deus, deveriam escolher um cordeiro puro, imaculado, sem manchas, sem defeitos. Eles deveriam matar aquele cordeiro, segurar o seu sangue, e aquele sangue seria aspergido nos umbrais das portas. Amém? Então, esse sangue aspergido do cordeiro, que protegendo os umbrais da porta, o anjo da morte, quando veio, ele passou por cima. Ele pulou por cima. E ele não chegou nos primogênitos do Filho de Deus. Então, o que é a primeira Páscoa? A primeira Páscoa é, primeiro, a liberdade da morte, a morte não chegar sobre aquele povo, e por consequência disso, por o primogênito do faraó ter morrido naquele juízo, ele não aguentou as suas forças. Ele simplesmente, vai Moisés, leva o seu povo. Eu não aguento mais tanta aflição. O meu primogênito, aquele que perpetuaria a minha herança, o meu governo, morreu. Eu não aguento mais. E ele libera o povo de Deus da escravidão. Então, meu irmão, fique bem claro isso para você. A primeira Páscoa, ela já trazia uma tipologia, uma alusão sobre o que seria a última Páscoa. Que é o quê? Livre da morte e livre da escravidão. É sobre isso. E como diz aí, por aí está tudo bem. Então a Páscoa, o sacrifício de um cordeiro, o derramar de um sangue puro, que nos protegeria do anjo da morte, é sobre nos livrar da morte e nos livrar de uma escravidão. Só que a escravidão daquela época não é a escravidão de hoje. Então teria que vir uma Páscoa definitiva. Teria que vir um sacrifício definitivo. Então, o povo é liberto, o povo de Deus comemorava a Páscoa todo ano. Teve reinados que teve alguns reis que
não precisavam fazer aquele memorial, mas era uma ordenança que o povo de Deus comemorasse a Páscoa todo ano. Lembrando do tempo que eles eram escravos e foram libertos. Lembrando do tempo que eles teve uma grande morte de primogênitos e eles foram libertos. Eles foram preservados. Amém, meus irmãos? E agora a gente vai dar um salto temporal de cerca de 1.200 a 1.400 anos após esse fato. E é onde a gente chega em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Cordeiro Santo, o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro que não tem manchas, não tem defeitos, não tem pecado. Aleluia! E Jesus, quando ele chega, ele é como uma esperança para o povo de Deus. Porque o povo de Deus, eles esperaram todo esse tempo por um novo rei. Eles não tinham tido mais um rei que os governasse, que os liderasse, que os reinasse. Não tinham mais. Eles sempre eram subjugados pela Babilônia, por vários outros governos, persas e tudo mais, outras nações, até que chegou a uma última nação, a nação de Roma. E eles não tinham mais reis que o governasse, não tinha um rei judeu. Então eles estavam esperando esse rei, eles estavam esperando esse Messias. E aí, como eu falei, chega Jesus Cristo. E eu vou usar um termo aqui, chega um Jesus revolucionário. Por quê? Ele começa a juntar discípulos, ele começa a juntar uma multidão por onde passava, ele começa a pregar as Escrituras, mas com uma perspectiva totalmente diferente. Ele começa a curar enfermos, ele começa a liberar os demônios de pessoas, ele começa a ressuscitar os mortos, ele começa a criar uma revolução naquela época. E talvez o pior pecado que ele fez, que reconheceram que ele fez, ele se declarou filho de Deus, e não só filho de Deus, como ele se declarou o próprio Deus. Meus irmãos, isso para aquela época era blasfêmia, era motivo de morte. E não é à toa que Jesus caminhou por causa das suas obras, por causa das suas palavras, por causa daquilo que ele fez. Ele caminhou justamente para um caminho de morte. Amém? E aí nós vamos chegar agora na Semana Pascual. Perceba que eu estou indo numa timeline, numa linha de tempo. Nós chegamos agora na Semana Pascual. E a Semana Pascual, como eu falei, sempre foi celebrada pelos judeus. Ela sempre foi celebrada com o sacrifício de cordeiros, com os pães que eram feitos naquela época para comer junto com o cordeiro. Ela sempre foi feita e realizada pelos judeus. E como eu falei, o povo de Deus esperava um rei. Eles esperavam um rei que governasse, um rei que ia os livrar de Roma. Eles iam, graças a Deus, né? Eles iam ser livres daquela subjugação que Roma fazia com o povo de Deus, com os judeus naquela época. Então eles estavam esperando esse tipo de rei. E aqui a gente tem um choque, um confronto de uma expectativa do povo judeu e da realidade que o rei que eles na verdade precisavam. Porque Jesus, quando ele entra no domingo de Ramos, e o que é o domingo de Ramos? É um domingo onde Jesus, ele pede para os discípulos prepararem um jumentinho, onde ele ia entrar montado em Jerusalém. E aí muitas vezes, por que existe tanta significado, ele sentado no jumento, entrando em Jerusalém? E está lá em Zacarias 9:9, vamos abrir para dizer que eu não abri a Bíblia. Zacarias 9:9. Isso aqui é uma profecia do profeta Zacarias. E que ele fala: alegra-te,
muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Eu destruirei os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Então eles estavam esperando esse tipo de rei. O rei que os livraria da mão de Roma. O rei que agora governaria de mar a mar, do Eufrates até o outro lado. Só que não é esse tipo de rei que eles tiveram. Porque Jesus ele não veio para fazer algo paliativo. Ele não veio para fazer algo terreno, natural, momentâneo. Ele veio para fazer algo eterno. Um peso de eternidade. Um marco na eternidade. E não é à toa que até hoje dividimos o nosso tempo em antes e depois de Cristo. Porque foi um marco que ele fez. Não só no tempo, mas na eternidade. Então qual é o Deus que eles estavam esperando? Aliás, qual é o rei que eles estavam esperando? Um rei que seria poderoso em guerra, poderoso em batalha, que ia trazer paz, que ia trazer novamente segurança para o povo de Deus, prosperidade para o povo de Deus, para os judeus. Era esse tipo de rei que eles queriam. E aí Jesus ele entra sentado no jumento, relembrando a profecia de Zacarias. E quando o povo judeu, que há tantas vezes eles leram a profecia de Zacarias, lia a profecia de Zacarias, ele falava, quando entrar um homem poderoso em Jerusalém, sentado no jumento, é certo que é o nosso rei. É certo que as nossas aflições acabaram, é certo que a nossa dor vai acabar, é certo que pararemos de ser subjugados. Era isso que eles esperavam. Mas não foi isso que eles tiveram. Porque como eu falei, quando Jesus entra, sentado no jumento, ele estava anunciando um novo tipo de reinado. Não um reinado natural, mas um reinado espiritual. Amém? Então essa foi o primeiro dia da semana pascual, o domingo de Ramos. E aí acontece várias coisas, vai acontecendo com Jesus, vários fatos, e ele começa a fazer certas coisas que começam a enfurecer os sacerdotes daquela época, os religiosos daquela época. Todo mundo estava furioso, meus irmãos. Estava furioso com o que ele estava fazendo, com o que ele estava falando, com o que ele estava proclamando. Mas se as pessoas realmente estivessem atentas ao que Jesus falava, a todo tempo, ele falava sobre algo eterno. Ele falava sobre o que ele realmente veio fazer. Ele falava que ele ia ser morto, mas ele ressuscitaria. Mas as pessoas ouviam aquilo e não entendiam. Porque seus olhos, seus ouvidos estavam tampados. Eles não entendiam o que Jesus falava, proclamava. E aí vai caminhando, segunda, terça, quarta, quinta, até que chega na sexta-feira. A sexta-feira é a sexta-feira da crucificação. E agora, de fato, e eu esqueci de falar sobre algo muito importante que agora estou lembrando aqui. Porque lá em Moisés, o cordeiro, ele foi morto para os filhos de Deus serem preservados. Amém? E isso não foi a primeira vez que aconteceu. Em Abraão também aconteceu isso. Abraão, quando ele teve Isaac, Deus em um certo momento pediu a Abraão, seu filho Isaac, em sacrifício. E aí Abraão vai com Isaac até o Monte Moriá. E ele está pronto para sacrificar Isaac em obediência a Deus, mas o que acontece? Deus o impede de sacrificar Isaac, mas no lugar de Isaac, quem é sacrificado? Um cordeiro. Então, mais uma vez, o filho é poupado e o cordeiro é sacrificado. Em Abraão aconteceu isso, em Moisés aconteceu isso, mas agora em Jesus, o cordeiro é poupado e o filho é crucificado. E é por isso que o filho, Jesus, é chamado do Cordeiro Pascual.
porque ele substituiu a figura de um cordeiro. E ele morreu como sacrifício em nosso lugar. Então agora de fato o filho morre e o cordeiro é poupado. E Jesus se torna o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabe, meus irmãos, e naquele dia, eu não vou ler, mas em Mateus 27, 45 ao 54 fala isso. Naquele dia, sabe, estava um dia muito estranho. O ar com certeza estava denso, a atmosfera pesada, porque Jesus ele estava sendo afligido, ele estava sendo perseguido, ele estava sendo torturado, até chegar na sua cruz. E estava tudo muito estranho. Até a natureza gemia. Porque a Bíblia fala que o dia era como a noite. Então provavelmente houve ali um eclipse solar. Eu estava até vendo no Instagram esses dias que a NASA, com a inteligência artificial, ela conseguiu retornar ao dia que Jesus foi crucificado em relação ao sistema solar, e ela viu que realmente, naquela época, aconteceu um eclipse solar. Então, era dia, mas estava tudo escuro, em trevas. A natureza estava gemendo. Porque o Filho de Deus estava pronto para ser imolado, crucificado, morto no meu e no seu lugar. E aí Jesus, quando ele está pronto para ser morto, em cima existe uma placa que eles tinham colocado. Aí está o seu rei, o rei dos judeus, pronto para ser morto, crucificado. E Jesus ele cita o Salmo 22, onde ele vai declarar: Deus meu, por que me desamparaste? Quantos aqui, eu posso falar por mim mesmo, já se colocou nesse lugar, já esteve num local onde você estava perturbado, onde você estava estressado, onde você estava afligido, e você falava: meu Deus, cadê o Deus numa hora dessa? Por que todas essas coisas estão acontecendo comigo? Por que tudo isso está me afligindo? Cadê Deus? E a gente o tempo todo é colocado nessa situação, é colocado nesse momento onde a gente quer questionar a presença de Deus, a sua ação. Jesus também estava nesse local. Ele citou o Salmo 22 porque naquele momento estava prestes para acontecer a sua morte, a sua separação do seu Pai. E como eu falei, a natureza gemia, o sol fica negro, e naquele momento acontece um terremoto. Meus irmãos, esse terremoto, ele é tão problemático, pode-se dizer assim, porque o véu do santuário ele se rasga, as rochas se romperam, se fenderam, e Lucas, na epístola de Lucas, ele vai falar sobre mortos sendo ressuscitados. Vamos ler para não passar de mentiroso. Lá em Lucas, se eu não me engano, 28. Eu não anotei aqui, mas eu acho que é isso. Lucas 24, meus irmãos. Deixa eu ver. Não estou achando. Se alguém achar aí, puder dar um sopro aí. Só lembro que foi Lucas. Aqui, ó. Lucas 24, 23, do versículo 44. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Então era de manhã ainda, e houve-se trevas. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente, este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se
batendo nos peitos, entretanto todos os conhecidos de Jesus e mulheres. Meus irmãos, não era Lucas. Eu acho que vai ser Mateus. Oh, Jesus, aleluia. Deus é bom. Aleluia. Jesus amado. Meus irmãos, me perdoa. Mateus 27, 51. Aleluia. Obrigado, André. Tá no telão? Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Meus irmãos, naquele momento em que Jesus foi morto, pessoas ressuscitaram. Pessoas saíram dos sepulcros, já anunciando, talvez uma tipologia, um anúncio do que aconteceria a muitos. Porque agora, crentes em Jesus, no seu sacrifício, nós ressuscitaremos com Ele. Então a cesta da crucificação, ela tem um peso muito forte, uma simbologia muito forte, meus irmãos, muito potente. Mas graças a Deus que não ficamos na sexta-feira, como a Clara, movida pelo Espírito, falou aqui. Nós não somos daqueles que são sexta-feira. Nós somos aqueles do domingo. O domingo foi quando aconteceu a ressurreição. O domingo foi quando a esperança se reativou. A alegria voltou a tomar lugares em nossos rostos, nos rostos das pessoas que ali viviam. E tem um momento muito marcante, que acontece depois da ressurreição de Jesus, que é o caminho de Emaús, conhecido como o caminho de Emaús. E eu quero ler esse versículo com vocês. Está lá em Lucas 24. E agora eu não vou errar. Lucas 24, versículo 13 ao 21. Nós vamos ler um pouquinho esse versículo porque ele é poderoso. E fala assim, Jesus já havia ressuscitado, já havia saído do sepulcro. Versículo 13, naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada de Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas que foram acontecendo, sucedeu. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus, vendo eles andando no caminho para Emaús, Jesus começa a andar com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. E existe algo muito importante, porque eles só vão reconhecer Jesus na mesa, ao partir o pão. Então lhe perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E Jesus lhe perguntou: quais? E eles explicaram o que aconteceu a Jesus de Nazaré, que era um varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos, a expectativa deles é que ele fosse aquele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já é este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. E é verdade também que algumas mulheres daquelas que estavam conosco nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Aleluia!
Vamos passar lá para o versículo 27. E começando a Jesus explicar sobre Moisés e os profetas, expunha-lhes o que teu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus começou a falar sobre as Escrituras. Jesus começou a relembrar a eles o que seria a Páscoa, porque ele fala sobre Moisés. E ele começa a falar sobre os profetas. Com certeza ele citou Zacarias, sobre o jumentinho que ele entraria. Com certeza ele citou Isaías, que anunciou profeticamente, muito antes daquilo acontecer, que ele ressuscitaria. Jesus começou a explanar sobre a palavra. E meus irmãos, aqui está uma chave muito importante. Quando tudo estiver difícil, quando tudo estiver para baixo, desestimulado, parece que as suas esperanças acabaram, vá para a Bíblia. Vá para a palavra de Deus, porque ela é a nossa alegria, ela é a nossa esperança, e é nela que contém promessas preciosas, eternas e benditas. É a palavra. Jesus, ele foi para a palavra. Agora eu me perdi de novo. 28, né, agora? 27. E começando por Moisés e correndo por todos os profetas, expunha-lhes o que seu respeito constava em todas as Escrituras. E o 28. Quando se aproximavam da aldeia para que iam fazer ele menção de passar adiante, Jesus fez com que ia para outro lado. Eles falaram, Jesus, fica com... Aliás, eles não sabiam que eram Jesus ainda, né? Ele falou, ei, fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. E entrou Jesus para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença de Deus. E agora tem um versículo que eu gosto muito, 32. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Meu irmão, eu gosto muito dessa frase. Quando ardia o coração, quando ele falava. Nós temos perdido o arder do coração, aquele quentinho, aquele aquecido no coração, quando se fala sobre o Evangelho, quando se fala sobre a palavra, quando se fala sobre fazer o reino, nós temos perdido. Não podemos perder. Não podemos deixar esfriar o nosso coração. Porque é isso que nos mantém de pé, é isso que nos mantém forte, e é na mesa, meus irmãos, que o nosso coração começa a arder, e começamos a relembrar da palavra, daquilo que virá, daquilo que vai acontecer, mas daquilo que já aconteceu. É na mesa, meus irmãos, é na palavra, é na comunhão com os santos, é na comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Nós não podemos deixar o nosso coração esvainecer, o nosso coração esfriar. Nós temos que manter ele quente, ele aquecido. Quando escutamos a palavra, quando escutamos Jesus, quando escutamos o Espírito Santo, o nosso coração deve arder. Sabe, meu irmão, eu só acredito no cristão quando ele escuta a palavra e seu coração aquece. Quando ele sente falta da comunhão da palavra. Quando ele sente falta da comunhão com o Espírito, da comunhão com os irmãos. Meus irmãos, tem que aquecer o nosso coração, estarmos em comunhão com os nossos irmãos. Porque isso é sobremesa. E o caminho de Emaús, meus irmãos, é tão forte. Porque depois daquilo tudo, os seus olhos abriram, e eles nem perceberam, mas eles estavam com o rei. E eu fico imaginando o que aconteceu quando Jesus desapareceu daquele local. Porque eles já tinham escutado das mulheres que Jesus, o corpo dele tinha desaparecido. Será que eles estavam com a indagação, meu Deus, será que ele ressuscitou mesmo? Não é possível. Não é possível. Eu acho que roubaram o corpo dele. Mas será que roubaram o corpo dele com tantos soldados que colocaram ali na frente para que não acontecesse justamente isso? Não.
Pode ser que ele tenha ressuscitado. Mas se ele ressuscitou, ele tem que aparecer a gente. E aí eles perceberam que eles estavam com o mestre o tempo todo. Eles estavam com o mestre o tempo todo. E o domingo da ressurreição é justamente isso. E eu já citei esse versículo, meus irmãos, mas eu vou citar de novo, citei no início, que está em 1 Coríntios 15:14. Porque se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, é vã a nossa fé e a nossa pregação. É porque Ele vive, meus irmãos. É porque Ele vive. Ele vive, Ele reina. E agora a gente pode entender que como um cordeiro pascual lá na época de Moisés foi para libertar da morte e da escravidão, hoje o cordeiro pascual, que é Jesus, ele é para nos libertar do quê? Da morte eterna e da escravidão do pecado. Talvez você esteja como alguns dos judeus esperavam Deus que fosse solucionar os seus problemas, que fosse pagar suas contas. Amanhã, quando você recebesse a Jesus, amanhã você receberia uma promoção, ou você receberia a notícia que sua mulher está grávida. Meus irmãos, o evangelho não é para isso. Apesar que isso é consequência. Todas essas coisas são consequências, mas para que o Cristo veio, para que Deus o enviou, é para nos livrar de algo que nós não poderíamos ter ou ganhar, que é a vida eterna e a libertação dos nossos pecados. Porque mesmo sem Cristo, mesmo sem Deus, você pode ter filho, você pode ter uma promoção, você pode ser próspero naquilo que você faz, você pode ter saúde no seu corpo, mas não existe, não vale a pena tudo isso se não for ganhar a vida eterna. Não vale a pena. Não vale a pena ter todas essas coisas, fazer as coisas, comprar as coisas. Não vale a pena se no final de tudo isso nós não conquistarmos a soberana e preciosa recompensa que é estar com Cristo. Meu irmão, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós temos Ele como nosso suficiente Salvador, nós temos que ter a certeza, a garantia, porque o próprio Espírito vem para testificar isso no nosso espírito, que nós vamos estar com Deus, mesmo se a morte terrena chegar. Essa é a solução que não poderíamos conquistar ou ganhar de ninguém mais. É a vida eterna, meus irmãos. O evangelho é sobre uma vida eterna. Não é sobre os seus 80 ou 90 anos que você vai ficar aqui conquistando coisas, ganhando coisas, crescendo o seu império. Não é sobre isso. O evangelho é sobre você estar com Deus eternamente. E se você não vai ter isso, se você não acha que é necessário ter isso, você vai passar uma eternidade sem Deus. E o pior do inferno não são as dores, não é o calor, não é que está quente. O pior do inferno é não ter Deus lá. O pior do inferno é não ter a presença de Deus naquele local. Porque Ele é quem traz paz, Ele é quem traz conforto, Ele é quem traz alegria completa, eterna. É estar com Ele que nós temos essas coisas. Existe um povo, há alguns tempos atrás, alguns milênios, sei lá, séculos atrás, que eram os moravianos. E eles foram incendiados, seu coração aqueceu quando eles ouviam do Evangelho. E eles começaram a fazer, foi um dos povos que mais evangelizou o mundo, porque eles começaram a enviar missionários para todos os lados. E existe um fato muito interessante, que eram 2 moravianos, que eles queriam ir numa ilha, que estavam tendo lá um senhor que ele escravizava as pessoas, mas aquele senhor, ele era ateu. E eles foram àquela ilha e falavam, eu quero evangelizar os seus escravos, os seus servos. E aquele senhor falava, não, aqui não entra esse evangelho, não entra essas verdades, eu não acredito nisso. E esses moravianos, eles fizeram algo que é impensável para os dias de hoje. Eles se venderam como escravos.
Aliás, se venderam não, eles se deram como escravos. Não, então tenha a gente como escravo. Não precisa pagar nada. A gente só quer estar servindo você. E aquele senhor, beleza, dessa forma vocês venham me servir, venham se tornar meus escravos. Mas a única objetivo e propósito que eles queriam era evangelizar todos aqueles escravos. E quando eles estavam indo para aquela ilha no barco, eles falaram que... Existe uma frase que eles falaram, os dois falaram. E eles falaram, e naquele barco eles falaram: isto tudo é para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. Meus irmãos, que tamanho ato de se vender como um escravo para conquistar, sei lá, 300 escravos, 400 escravos, para poder pregar o evangelho, se vender como escravo, para que o quê? Para que o cordeiro, que foi imolado há uns anos atrás, ele receba a recompensa do seu tamanho feito. A ressurreição, meus irmãos, não é apenas um evento histórico para ser lembrado, mas ela é uma realidade poderosa para ser vivida nos dias de hoje. E eu quero terminar com Filipenses 3:10, que fala que tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Eu li esse versículo esses dias, meus irmãos, e meu coração aqueceu. Tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da ressurreição. A ressurreição de Cristo, meus irmãos, é um poder que nós não podemos calcular ou mensurar. O ministério de música pode vir subindo. E é por causa disso que agora, hoje, nós celebramos tudo no domingo. Vocês sabiam disso? Que a igreja primitiva começou a celebrar no domingo por causa da ressurreição de Cristo, que foi no domingo, não mais aos sábados. E isso passa uma mensagem muito interessante. Porque antes, quando era feito aos sábados, no sétimo dia, eles demonstravam que existia todo um trabalho na segunda, na terça, na quarta, na quinta, e no sábado eles descansavam. Mas agora, depois de Cristo, o nosso descanso é no primeiro dia, é no domingo. Quando nós confiamos na obra de Cristo, Ele já preparou, meus irmãos, tudo. Ele já deixou tudo feito. Ele já conquistou tudo que a gente merecia e precisava. Merecia não, mas precisávamos. Ele já conquistou. E é por isso que agora celebramos no domingo, no primeiro dia. Porque sabemos, temos a confiança que todo o resto está feito. O nosso descanso não é mais no sétimo dia. O nosso descanso agora é em Cristo. Nós podemos descansar, meus irmãos, em Cristo, por causa do seu sacrifício perfeito. E eu não posso deixar de falar sobre salvação, porque a Páscoa é justamente sobre salvação. Você pode estar aqui, ter entrado aqui e nunca confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E eu quero te falar que essa é uma chance, uma oportunidade que você talvez não terá mais. E se você decidir aceitar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida de forma genuína e verdadeira, sabe, eu não vou te prometer aqui que amanhã você receberá uma promoção por causa disso. Eu não posso te prometer que amanhã a sua família vai ser restaurada. Não. Eu não posso te prometer. Eu posso te prometer o que a palavra promete. Que é quando você receber a Cristo, o seu interior, ele é transformado, ele é refeito. Cristo, o próprio Espírito Santo, vem habitar dentro de você. E a Bíblia fala que seus pecados são apagados. Não existe mais condenação na sua vida. E Ele vai prometer sim, uma vida de abundância, porque estamos nele, mas o principal é que caso você morra, você alcançará a vida eterna com Ele. A salvação é sobre uma vida eterna com Deus.
Se você não acredita em vida eterna, uma vida após isso aqui, eu não posso te convencer de outra coisa. Mas se você acredita que existe sim uma vida após isso, você precisa de um Salvador. Você precisa de alguém que vai te libertar dos seus pecados aqui e te entregará para uma vida eterna com Ele. Tem alguém que nunca fez essa confissão, que nunca confessou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e deseja fazer esse voto? Levante sua mão se você deseja fazer isso. Essa é uma oportunidade única na sua vida, meus irmãos. Alguém deseja fazer esse voto, essa confissão na galeria? Não sei se tem alguém. Tem alguém que quer se reconciliar com Cristo, que às vezes andou um pouco afastado de Deus, mas você quer reativar, se reconectar a essa palavra, a essas verdades, a essa ressurreição. Tem alguém que deseja fazer isso? Você levanta sua mão, eu quero te conhecer. Todos salvos? Todos salvos? Amém. Feche seus olhos, se levante. Pai, eu te agradeço, Pai, pela sua palavra, pela sua ressurreição. Que tamanho sacrifício, Pai. Que tamanha obra redentiva, Pai. Que foi escolher um cordeiro perfeito, que seria Jesus Cristo. Que Ele seria imolado, Ele seria sacrificado, e o seu sangue hoje agiria até os dias de hoje, Pai. Nos livrando, nos limpando de todo pecado, nos limpando de toda mancha que haveria em nossas vidas, e nos transformando para uma nova vida, Pai. Uma vida agora onde a gente pode ter graça, paz, alegria em Ti, mas o principal disso tudo, Pai, é que nossos pecados foram limpos. Não existe mais condenação, Pai, na nossa vida, Pai. E o principal de tudo é que estaremos contigo um dia, Pai. Pela eternidade, Pai. Que verdade preciosa e maravilhosa, Pai. Bendito dia, bendita a hora em que decidi, Pai, tê-lo como Senhor da minha vida. Não existia uma notícia melhor, não existe uma decisão melhor, Pai, do que tomar essa decisão de te ter como Senhor, Pai. De agora servi-lo a minha vida inteira, de gastar a minha vida para fazê-lo conhecido, para que o Senhor receba, Pai, a recompensa devida, Pai, do teu sacrifício, Pai. Que a minha vida possa servir, Pai, como uma âncora, como uma ponte para a salvação de outras vidas, Pai, que ainda estão em seus pecados, que ainda estão separados de Ti, Pai. Que a gente possa, sim, Senhor, alcançar essas pessoas, Pai. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que o Senhor nos escolheu, foi para isso que o Senhor nos vocacionou, foi para isso que o Senhor nos deu ferramentas, foi para isso que o Senhor deu o Espírito Santo, Pai. Nada mais, nada além do que alcançar o mundo, pregar o evangelho, pregar as boas novas, libertar os cativos, curar os enfermos. Isso não acabou, isso não se cessou, isso é para hoje. Muito obrigado, Pai, por tamanho sacrifício. Que os nossos mentes, as nossas memórias sejam sempre reativadas e relembradas, Pai, quando for chegar a Páscoa, sim, mas todos os dias, Pai, todos os dias devemos experimentar da sua ressurreição. Muito obrigado, Senhor, por verdades tão preciosas aqui faladas essa noite, Senhor. Eu te agradeço pelo nome de Jesus. Amém, amém.